Olá, meus amores, sejam bem-vindos à nossa aula de recuperação de história, onde a gente vai relembrar os pontos mais importantes que a gente estudou, né, no decorrer do ano e os conteúdos que vão cair, né, na provinha de recuperação de vocês. Então, vamos começar relembrando lá o primeiro, né, conteúdo que a gente viu, que foi sobre os primórdios da humanidade, né. A gente está falando sobre o início, né, da humanidade, sobre os primeiros seres humanos, né. E existe uma das teorias, né, sobre como surgiram os seres humanos que diz que a origem da humanidade traçou um caminho direto do continente africano, né, espalhando-se pelo Oriente Médio, Ásia, Europa e consequentemente pelo resto do planeta. Então existe essa teoria de que, ó, como está mostrando aqui na imagem, o início da humanidade, né, começou aqui na África, né, os primeiros seres humanos surgiram daqui da África e com o tempo eles foram migrando para as outras partes do mundo, certo? Essa teoria também diz que o homem e o macaco têm um ancestral em comum, né, e que em determinado momento da história as populações desse ancestral seguiu caminho evolutivo, né, diferente. Algumas, né, se restringiram a habitar no topo das árvores, né, para evitar predadores, enquanto outros ousaram descer dela para adaptar um estilo de vida terrestre. Acredita-se que o ser humano descende dessa linhagem terrestre, né, a família dos hominídeos. Dos descendentes desses hominídeos surgiu o gênero Homo, que é capaz de raciocinar e fabricar utensílios, sendo dotado, né, de um crânio mais parecido com o de um ser humano atual do que o de um macaco, certo? Depois, né, a gente vai ter a evolução desse ser humano, né? E aí nós vamos ter os primeiros povos nômades do Brasil, né? Os primeiros povos que se tem notícia no Brasil, eles viviam num território cuja fauna e flora eram completamente diferentes das atuais, né? Isso porque o clima era diferente, chegando a ser bastante seco e frio. Por isso a vegetação era predominantemente de campos, cerrados e caatinga. Esses povos, eles eram nômades, né? Ou seja, eles não se fixavam num único local. Ora utilizavam cavernas como abrigo, né, temporário, ora construíam tendas com madeiras e cobertura de pele de animais em campos, né? Alimentavam-se da colheita de frutas e também da caça de animais, certo? Há indícios, né, de que esses povos utilizavam instrumentos rudimentares, né, feitos com pedra, para realizar diversas ações, como cortar, raspar e bater, né? Como a gente mostra aqui na imagem, né, isso é um utensílio de caça, certo? Feito por um ser humano mais antigo, né, vivido aqui no Brasil, certo? Com o decorrer do tempo, né, passando o tempo, houve o desenvolvimento do ser humano, né, e ele deixou de ser primitivo, né, e passou a ser o Homo sapiens, né, que é aquele que raciocina. E aí, falando ainda do povo aqui do Brasil, né, a gente vai falar de um momento em que o povo brasileiro, né, como a gente conhece hoje, foi constituído, né? Diz que aqui no Brasil tem um território imenso, né? E por isso mesmo existem tanta diferença entre as pessoas que vivem aqui. Conhecer os diversos grupos étnicos, ou seja, as pessoas que têm uma cultura em comum, é fundamental para conhecer o Brasil. A formação do povo brasileiro contou com vários grupos étnicos, né? Africanos, indígenas, europeus, árabes, asiáticos e muitos outros, né? Todos esses vieram para cá no período colonial, imperial. Entretanto, podemos dizer que as etnias que formaram a base do povo brasileiro, né, foram a europeia e a africana e a indígena, né? Europeia, africana e a indígena. Esses são os três povos, né, que são a base do povo brasileiro, né? Como a gente vê aqui, né? O homem branco, o negro e o indígena. Nós somos descendentes de vários grupos, né, que viveram e vivem em todo o território brasileiro, povos que contribuíram de forma marcante na construção da nossa identidade, né? Assim, todos nós fazemos parte da história do Brasil. Foram três, né, as matrizes, né, ou seja, a base, né, do nosso povo, né, aqueles que estiverem em maior quantidade na nossa formação, né, que é o branco europeu, o indígena nativo e o negro africano. Da relação entre pessoas dessas etnias nasceram diferentes tipos de mestiço, né? Então, para a gente entender, né, essa formação do povo brasileiro, né, que tem ali na sua base os negros, os indígenas e os portugueses, a gente tem que falar desde o período
pré-colonial, né, que foi o momento da chegada dos portugueses ao Brasil. Então, ali em março de 1500, partiu de Portugal, a serviço do rei Dom Manuel, uma grande expedição formada por 13 caravelas e mais de 1.500 homens, entre marinheiros, soldados, padres e algumas pessoas que haviam sido expulsas de suas terras por algum crime que cometeram. Essa expedição foi comandada por Pedro Álvares Cabral e tinha como objetivo chegar até as Índias, contornando o continente africano, né? Só que durante a viagem, a esquadra afastou-se da rota, né, estabelecida, e no dia 22 de abril avistaram no horizonte um morro ao qual deram o nome de Monte Pascoal, né, porque era a época de Páscoa. 2 dias depois, escolheram um lugar para ancorar, onde colocaram o nome de Porto Seguro, hoje conhecido como Baía de Carabralha, né? Que é localizada no atual estado da Bahia. Chamaram o de índios, né? Os habitantes que ali moravam, certo? Porque eles acreditavam, né, ser as índias, né? Então, os habitantes que eles encontraram ali, eles chamaram de índios, certo? Depois disso, a gente chega ao período colonial, né, que começou ali em 1530, né, que foi quando Portugal tomou posse do Brasil, né, e esse período ele se estendeu até 1822, que é quando é proclamada a independência do Brasil. Esse longo período é caracterizado pelas lutas entre os europeus e indígenas e pelo processo de escravização dos africanos que foram trazidos para as lavouras de cana-de-açúcar. A valorização da produção açucareira aumentava, né, a cana-de-açúcar era muito valorizada. A procura por escravos, né, por volta do século XVI, o açúcar era considerado artigo de luxo, né, na Europa e vendido por gramas nas farmácias, né? Então, o açúcar era muito valorizado no período colonial, certo? A cultura da cana-de-açúcar foi responsável pelo povoamento, né, do litoral brasileiro e pela fixação dos colonos na terra. No período colonial, muitas cidades foram fundadas, né, crescendo posteriormente graças à compra e à venda da produção local. Desses recursos, os principais foram a cana-de-açúcar, o gado, o ouro e o café, certo? Foram os principais produtos retirados aqui do Brasil, né, que deram muito lucro. O período colonial foi o mais extenso da nossa história e foi nele que muitas revoltas aconteceram pela insatisfação com o domínio português e a cobrança de impostos. Nesse período, o povo brasileiro foi miscigenando-se, ou seja, né, as etnias começaram a se misturar. E aí, esse período, né, colonial se estendeu, até que a gente chega ali no século XIX, né, que foi quando as tropas francesas invadiram Portugal. Devido a essa invasão, a família real portuguesa mudou-se para o Brasil em 1808. Sendo assim, a sede do governo da metrópole foi transferida de Portugal para a cidade do Rio de Janeiro. A vinda da família real para o Brasil é conhecida historicamente como transmigração da família real, né, a mando do rei português. Muitos fidalgos tiveram que ceder suas casas, né, para a instalação da corte portuguesa. O selo real era colocado nas portas e ninguém podia contestá-lo. Os habitantes tinham que se retirar. Então, quando os portugueses chegaram, que a família real, né, chegou aqui fugida, né, de Portugal, por ter tido essa invasão, né, das tropas francesas, eles chegaram aqui, né, foram diretamente para o Rio de Janeiro e queriam estabelecer sua corte lá. E para isso tinha muitas casinhas, né, de algumas pessoas que estavam no meio, né, impedindo a instalação dessa corte. Então, o que eles faziam? Eles colocavam o selo real nas portas e as pessoas daquela casa tinham que ser obrigadas a se retirar e não podiam contestar, certo? Então, o príncipe regente, né, ele governava Portugal, substituindo sua mãe, né, que era a Dona Maria I, que havia ficado louca. Para melhor governar, Dom João tomou uma série de medidas para o Brasil, né, entre elas a extinção da colônia, elevando a categoria de Reino Unido ao de Portugal. Então, no momento em que a família real chegou aqui, né, o Brasil deixou de ser colônia, né, pelo menos como o título, né, de colônia, e passou a ser considerado um Reino Unido a Portugal, né. Iniciava-se, portanto, a época em que vivemos, né, junto ao Reino de Portugal, podendo Dom João observar muitas necessidades em nossas terras. Com o falecimento, né, de Dona Maria I e de Dom João
com o falecimento da mãe dele, né, Dona Maria I, Dom João tornou-se o imperador do Reino de Portugal, né, com o título de Dom João VI. Então, até o momento do falecimento da mãe dele, ele era apenas Dom João, né, mas depois que a mãe dele faleceu, ele virou imperador, né, e passou a ser chamado de Dom João VI, né. Depois que as tropas napoleônicas deixaram Portugal, Dom João VI teve que retornar à corte, né, da Europa para reassumir a terra. Assim acontecendo, deixou aqui no Brasil seu filho Dom Pedro como príncipe regente, né? E é nesse momento que a gente vai ter, né, todos os eventos que se seguiram à independência do Brasil, certo? Porque após o retorno da família real para o Brasil, né, ou o retorno da família real para Portugal, o Brasil ele continuou como Reino Unido a Portugal por mais 15 anos. Só os políticos portugueses, né, eles queriam que o Brasil voltasse a ser colônia de novo, né? Quem governava o Brasil em nome de Portugal era o Dom Pedro I, né, que era o príncipe regente, né? Os portugueses queriam que ele voltasse para Portugal, mas os partidários, né, que estavam aqui no Brasil, os partidários brasileiros, queriam que ele ficasse, né? Então, no dia 9 de janeiro de 1822, né, ficou conhecido como o Dia do Fico, que foi um momento em que Dom Pedro disse: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, estou pronto, diga ao povo que fico, né? Foi o momento em que ele disse que não ia voltar para Portugal, que ia permanecer no Brasil. Nessa época, havia, né, entre os brasileiros uma campanha política para que o Brasil ficasse independente de Portugal, né? E mesmo Dom Pedro, né, ele estava se irritando com as ordens vindas de lá, né, vinda de Portugal. Então, no dia 7 de setembro de 1822, o imperador retornava de Santos quando recebeu, né, enviado pela imperatriz Dona Leopoldina, que era a esposa dele, né, a esposa de Dom Pedro, a notícia de que Portugal havia anulado várias de suas medidas em relação ao Brasil. Muito contrariado, Dom Pedro deu um grito, né? Deu o grito do Ipiranga, né? Ou seja, ele ergueu a sua espada e disse: independência ou morte, né? Que está aqui registrado, né, nessa imagem, que é uma pintura de Pedro Américo, que é o momento da independência, né? O grito da independência às margens do rio Ipiranga, certo? Esse momento da independência do Brasil, ele não aconteceu de maneira, como é que eu posso dizer, calma e tranquila, né? Teve todo um processo, né? Teve lutas, teve muita batalha também, né? Dos portugueses que queriam que ele voltasse, dos brasileiros que queriam que ele ficasse. Então, não foi uma coisa que aconteceu de modo tranquilo, né? Depois de muita irritação de Dom Pedro, foi que ele proclamou a independência do Brasil, né? E esse momento ficou conhecido como o grito do Ipiranga, né? Porque foi às margens do rio Ipiranga, ou o grito, né, da independência, certo? Onde reuniu sua comitiva, né? Dom Pedro tornou o Brasil independente de Portugal. Nosso país, né, se tornou uma monarquia, né, a partir desse momento, e Dom Pedro I foi o imperador constitucional, certo? Após a independência do Brasil, Dom Pedro I reinou por 9 anos, mas em 1831, por conta do falecimento, né, do seu pai, Dom João VI, ele teve que lutar por seus direitos em relação ao trono português, né? O Brasil, né, no Brasil, a luta pela independência e na organização do primeiro governo imperial foi muito importante, né? O trabalho de José Bonifácio. Então, como eu falei para vocês, não foi uma coisa tranquila, não foi um processo tranquilo. Teve muita batalha no momento da independência, né? Então, José Bonifácio de Andrade, ele foi o patriarca, né, da independência, porque ele contribuiu bastante, né, nesse período, né? E quando Dom Pedro I retornou a Portugal, ele deixou no Império do Brasil, né, o seu filho, príncipe regente Dom Pedro, né, de Alcântara, só que ele tinha apenas 5 anos de idade, né, então quem ficou cuidando dele foi José Bonifácio. Tempos depois, né, ali à volta dos 12 anos de idade, né, de Dom Pedro de Alcântara, ele começou, né, a reinar no Brasil com o título de Dom Pedro II, certo? Então aqui nessa imagem a gente tem Dom Pedro II com 12 anos de idade, né, foi quando ele começou a reinar, né, no Brasil como o segundo imperador, certo? Então, meus amores, é isso, né? Esses foram os conteúdos que a gente estudou no decorrer do ano, os mais importantes e que vão cair na prova de vocês. Então, estudem, né? Espero que vocês tenham compreendido na aula. Sempre olhem pelo livro de vocês, né? Que vai auxiliar muito, né? No momento da prova, tá? Então, é isso, meus amores. Espero que tenham gostado. Um beijo, se cuidem.